Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. Muitos rostos conhecidos, que bom revê-los. Alguém pela primeira vez? Seja bem-vinda, senhora. Obrigada também àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a Rosana para ler o Evangelho para nós. A Renata vai ler a mensagem, a prece inicial, a graça. A palestra, nós temos a honra de ter o nosso amigo Wagner José Aranha. Ele participa de vários trabalhos aqui da Casa de Paz e Amor. E hoje ele vai falar para nós sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. O Gabriel vai fazer as vibrações e a prece final, a Cíntia. Só alguns recadinhos aqui da nossa casa. Sempre esses dois primeiros bancos, tanto à direita quanto à esquerda, são para quem está em tratamento. Nós pedimos a gentileza de que os primeiros bancos perto da parede, esse primeiro banco aqui no corredor, os primeiros lugares sejam reservados aos médiuns, que aí facilita todo o andamento dos trabalhos de passe. Nós agradecemos e ainda pedimos que vocês continuem contribuindo com as cestas básicas da Casa de Paz e Amor. Nós atendemos por volta de 400 famílias com todos os itens de cesta básica. Arroz, feijão, leite em pó, macarrão, sal, açúcar. E nós agradecemos a quem contribui e pedimos que quem puder também continue contribuindo. O kit de higiene que nós fazemos também para as famílias assistidas da evangelização infantil, só a escova dental que ela já está ok em quantidade, mas se vocês puderem contribuir com shampoo, creme, condicionador de 1 litro, que aí eles dividem por todos os membros da família, sabonete, agradecemos também e pedimos que continuem com as contribuições. Eu acho que por enquanto é só de recado. Se nós pudermos só um instante já continuarmos com essa ligação que já vem sendo feita desde o primeiro momento que vocês adentraram essa Casa de Paz e Amor, nós numa profunda respiração, inspirando e expirando, inspirando mais uma vez e expirando, nós vamos pela respiração, acalmando o nosso cérebro, nosso corpo físico, e fazendo com que essa nossa conexão com o plano maior, espiritual, seja melhor para nós, que vamos receber tudo que a espiritualidade preparou, todos os ensinamentos que o Wagner vai nos passar através da palestra. Nós vamos agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado, e que com certeza sairemos melhores aqui desta palestra, deste trabalho tão acolhedor, do que quando chegamos. Que Jesus nos abençoe grandemente e os trabalhos já serão iniciados. Obrigada. Boa noite a todos. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus, levou muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhe assemelham. Em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, o abençoava. Marcos 10, 13 a 16. Muito obrigada. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Caminha e Chegarás.
Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. E não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de suas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Boa noite a todos, com a paz de Jesus em nossos corações. Senhor Jesus, querido amigo, estamos aqui reunidos para mais esse banquete espiritual, onde já somos cuidados carinhosamente pelos benfeitores, esses nossos irmãos espirituais. Que o Mestre Jesus, com a sua calma, sua serenidade, nos envolva em paz e luz, e nós junto com Ele. Que possamos doar o melhor de nós e que possamos também receber o auxílio de que necessitamos com a luz do Cristo. Que o Senhor nos envolva na sua paz, na sua luz, hoje e sempre, graças a Deus. Bonsoir. Muito obrigado à equipe pelo convite para poder estar com vocês hoje à noite e transmitir a vocês a minha forma de analisar, de entender o que diz nesse trechinho sempre com um termo agradável, não pejorativo, né? Esse trechinho do Evangelho. Porém, antes de nós começarmos, eu gostaria de passar sempre esse texto que ele está presente no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porém, eu gosto de fazer uma pequena alteração nesse texto e trocar o termo espírita por ser humano, que eu acho que fica muito mais abrangente, não ficamos ligados a uma religião, a uma casa, a uma ideia, e que nós precisamos exatamente desta união para que nós possamos seguirmos em frente. Seguirmos em frente para quê? Por que nós viemos aqui ao Paz e Amor em Jesus? Buscar, ouvir o Evangelho, fazer os tratamentos, participar dos cursos. Qual que é o grande motivo disso tudo? É um só, a busca da nossa felicidade. A gente pode vir aqui, num primeiro momento, com uma necessidade física, uma necessidade emocional, mas no final de toda essa história, o que nós estamos buscando é a nossa felicidade. Então, vamos nos abrir, vamos nos concentrar, e em todos os trabalhos que a gente vem participar, vem assistir aqui na casa, vamos ficar atentos, vamos poder buscar toda aquela informação. De repente, eu não consiga transmitir toda a informação que eu gostaria de ter preparado por alguma necessidade, algum nervosismo, alguma coisa, mas tem sempre aquele caminho. Deixa eu chegar lá em casa, pegar o Evangelho, dar uma lidinha, e quem sabe eu ver algum ponto um pouquinho diferente daquilo que o Wagner falou. E esse desenho que eu coloco sempre embaixo aqui é uma espiral da evolução. Cada um de nós, em nossa evolução, faz esse trajeto. Nós começamos naquele ponto inferior, quando Deus criou
a cada um de nós e, com as nossas vivências, com as nossas experiências, nós fomos subindo essa espiral evolutiva. Então, essa é uma representação do nosso caminho, do nosso caminhar, de como que nós vamos buscar de chegar próximo a Deus Pai, que nós sabemos que esse será o nosso destino. E tudo aquilo que eu pretendo colocar aqui para vocês está sempre embasado, principalmente, no Pentateuco espírita, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, o céu e o inferno. E depois aí nós temos as outras obras acessórias. Mas principalmente eu procuro focar nessas obras aqui, porque é o básico, porque é o sedimento da doutrina espírita, aonde a gente vai encontrar todo aquele tranquilizante para nosso caminhar. E nunca esquecendo também que Kardec, quando fez esse trabalho maravilhoso, com toda a inspiração da espiritualidade amiga, que esse trabalho de Kardec, para mim, é algo incrível, fantástico. A gente hoje, com todos esses recursos tecnológicos, a gente começa a imaginar como ele conseguiu compilar tudo aquilo que ele compilou, sem ter esses equipamentos que hoje a gente tem. E deixou aí um trabalho fantástico para a gente seguir à frente. Que temos muito, muito a estudar dentro dele. Tem diversos itens ali dentro que nós ainda, por algum motivo de preparo, nós ainda não estamos visualizando, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos nos preparar, com certeza, vamos participar dos cursos aqui da casa, ou de qualquer outra casa séria, que tenha compromisso em transmitir a informação corretamente, e vamos atingi-los. E uma coisa que eu acho também muito importante a gente saber, é que no Evangelho, né, que seria o Novo Testamento, vamos colocar assim, ele foi separado por 4 evangelistas: Mateus, João, Marcos e Lucas. Mas por que não se fundiu esses 4 evangelhos em apenas um? É aquilo que eu acho interessante, de que a gente presencia no dia a dia, no detalhe, aqui dentro da Casa de Paz e Amor em Jesus. Cada um desses evangelistas, ele falou para um público de uma maneira, olhando para Jesus de uma forma. Então, por exemplo, Mateus, ele falou pensando nos judeus. Usou os termos que os judeus usavam. João, ele já foi mais generalista. Ele já teve mais tempo. Marcos, ele falou para os romanos. Lucas falou para os gentios. Então a gente observa que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, foi levados a todos de uma maneira que cada um consiga entender. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que apenas a Casa de Paz e Amor em Jesus é a correta? Não. Nós temos diversos templos sérios aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, no mundo, que podem nos fazer atingir a nossa felicidade. Porém, cada uma dessas casas, cada uma dessas correntes, ela vai nos transmitir a informação de uma maneira. Para mim, Wagner, depois de algum tempo, confesso, o Paz e Amor eu entrei em sintonia, eu querendo falar do jeito ao contrário, né? Eu entrei em sintonia com a maneira do Paz e Amor. E aí me tranquilizou, e aí eu pude participar dos cursos e seguir em frente nas minhas atividades.
Então, esse caso dos evangelistas é muito interessante. É a mesma mensagem de Jesus, é os mesmos ensinamentos explicados para cada uma das situações. Pois bem, também do Espiritismo, eu acho super importante, aqueles que frequentam o Espiritismo há mais tempo, nós não perdemos de vista os 5 princípios básicos da doutrina, que é: cremos na existência de Deus, na existência da alma / espírito. Dependendo do momento, a gente chama de alma ou chama de espírito. Na sobrevivência da alma ou após a morte. Na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos. E na reencarnação. Esses são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Então, aqui tem um grande resumo do que se acredita, do que se busca dentro de uma casa espírita séria. Então, é sempre bom a gente ter isso em mente no nosso dia a dia, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa se melhorar. A nossa vida é um constante aprendizado. Nunca a gente para. Nunca. A gente pode tentar dar uma paradinha, mas nunca paramos. Pois bem, chega de introdução e vamos ao nosso objetivo do hoje, que são os itens de 1 a 10 desse capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Nesses itens de 1 a 10, nós temos em destaque 3 subitens. O primeiro subitem: deixai vir a mim os pequeninos. Pecado por pensamento e adultério. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então aí a gente já começa a adentrar no conteúdo que foi me presenteado para eu poder transmitir para vocês. Pois bem, vamos começar, lógico, pelo primeiro: deixar vir a mim os pequeninos. Quando nós falamos disso, que a gente vê aí as fotos das crianças, dos bebezinhos, né? A gente aprende na doutrina, depois de algum tempo, depois de algum curso, né? Depois de um estudo, porque às vezes a pessoa é autodidata também, que muitas vezes esse bebezinho, naquele momento, ele é um bebê. Porém, ele já tem uma série de existências prévias. Ele já tem uma série de vivências prévias. E o que significa tudo isso, essa série de vivências prévias? Significa que ele já teve experiência, ele já cometeu equívocos, ele já cometeu acertos, ele já passou por várias situações que permitiram com que ele subisse naquela espiral evolutiva. Porém, como Deus é maravilhoso, como Ele é bom, como Ele é generoso, Ele sabe que cada um de nós não tem a capacidade de aprender tudo de uma vez. Que nós não temos a capacidade de corrigir aquelas nossas falhas tudo de uma vez. Então nós vamos recebendo as diversas encarnações. E a cada vez que a gente recebe uma nova encarnação, que a gente volta ao plano espiritual, ao plano material, como bebezinho, todo aquele conhecimento que a gente já tinha fica ali, adormecido, quietinho. Por quê? É uma nova oportunidade
que nós estamos recebendo para nos melhorar. É uma nova oportunidade que nós temos para poder convivermos com os familiares, com aquelas pessoas do nosso convívio social. E nesse processo, nessa convivência, a gente acaba vendo que o contato dos pais para com os filhos é de extrema importância para auxiliá-los no processo de, se necessário for, que a grande maioria das vezes é, de se corrigir, de se transmitir novas informações, novas interpretações. Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos aprimorando, nós passamos a ter um pouco de acesso àqueles conhecimentos que nós tínhamos de outras vidas passadas. Maiores informações, é só participar de um curso da Casa de Paz e Amor, que aí a gente vai ver todo ele em detalhe, todo ele em profundidade, várias obras que falam desse assunto. Nós temos vários cursos, vários dias. Venham, não vão se arrepender. Por mais que possa parecer longo, 4 anos ou 2 anos, não tem problema. Passa-se tão rápido, com tanta informação nova que a gente recebe, que você vai sair daqui fortalecido, transformado, modificado. Mas o importante é o modificado para você, não para sua família. Você até vai transmitir para eles que você é uma nova pessoa, que você está agindo de uma nova maneira. Mas o que é mais importante é que você vai se sentir melhor. Já. Então nós temos essa possibilidade. O segundo item, que é o que fala pecados por pensamento e adultério. Aí a coisa já muda um pouquinho de figura, né? Por quê? A gente já começa a ter acesso a informações de que o pecado não é só ir lá e dar um chute no meu adversário, derrubar o zagueiro, dar uma de zagueirão e derrubá-lo no meio de campo. Não é só eu falar mal lá ali na porta, ou eu postar uma imagem que foi montada na internet para difamar alguém. Não. O problema, ele vai mais longe. Por quê? Basta eu pensar, não querer, eu já estou fazendo mal àquela pessoa. Então, quando a gente vai pensar em alguém que a gente está chateado, que a gente está triste por alguma situação, vamos tomar a aguinha do Chico. Toma a aguinha, dá uma relaxadinha, procura controlar o seu pensamento, procura administrar. E Deus é tão bom, que Ele entende que cada um de nós está numa determinada fase. Tem aqueles que alguém posta uma foto sua, fala mal de você, ele sabe que aquilo não te atinge, não lhe atinge, ele não faz nada de mal, ele deixa. Tem outros que precisam um pouquinho mais de tempo para aquela. E tem o outro que reage, que explode. Então, Deus sabe que cada um de nós tem um caminhar, tem um processo, tem uma sequência. E que nós vamos conseguir. Então, de repente, hoje, eu sou aquele explosivo. Não tem problema. Eu vou ter meus problemas. Eu vou ter os meus embates. Mas eu vou aprender que eu posso me modificar, que eu posso me melhorar, que eu posso me administrar. Então, esse é o grande
presente que Deus nos dá. Ele nos permite nos melhorarmos. Porém, essa melhora depende de cada um de nós. É uma melhora autônoma. Eu não tenho essa melhora somente em grupo. A melhora é aquela que acontece internamente. A que eu aplico em mim mesmo. Eu tenho os meus companheiros que conversam comigo, que transmitem a sua informação, que transmitem as suas ideias, ótimo. Eles me auxiliam. Mas, se eu não assumir e querer enfrentar, não tem solução. E o terceiro item, que é pureza e mãos não lavadas. Essa aconteceu no caso em que Jesus vai jantar na casa de um judeu e os discípulos dele, os apóstolos, chegam e não se lavam e começam a comer, e isso gera um certo transtorno. Mas Jesus, como um grande mestre, soube aproveitar essa oportunidade para trazer um grande ensinamento, que o mais importante do que o toque de ter as coisas no devido local, o mais importante é o toque que você tem de se melhorar. Então, aquilo que a gente faz, eu vou hoje acordar com o pé direito, dar 3 pulinhos quando eu sair da cama, depois eu vou colocar o pé esquerdo, para não me acontecer nada de mal. E eu vou entrando nessas situações, nesses embates, nessas invenções, nessas modificações, achando que elas podem me melhorar. Mas não. Eu só vou criar transtornos para mim. O que eu preciso é ir no mais importante. E o que é o mais importante? A minha reforma íntima, a minha transformação moral, o meu melhoramento, eu ser uma pessoa nova. E é um conhecimento que eu gosto de sempre colocar quando é possível, que eu recebi uma das primeiras vezes que eu vim frequentar aqui o Paz e Amor, e a Dona Ivete falou. Dona Ivete é dirigente do trabalho de domingo pela manhã. Que o Paz e Amor, ele vai nos preparar para o quê? Para a nossa vida, daquele portão para fora. Aonde eu tenho os meus embates, aonde eu tenho as minhas divergências, aonde eu tenho as minhas dificuldades. Então, a gente vem ao Paz e Amor, é tranquilo, é sereno, sempre limpinho, sempre organizado, sempre preparado para nos receber. A gente pode vir de manhã, de tarde, à noite, de segunda a segunda. Ele está aqui, sempre nos esperando. A espiritualidade está sempre aqui, prontinha para nos atender. Porém, aí é conosco. Ela vai nos atender, ela vai nos inspirar. Nós temos, às vezes, a gente precisa da orientação, a gente precisa de tratamento. A gente segue todo esse processo. Para quê? Para que quando a gente passar daquele portão para fora, a gente possa enfrentar o nosso caminho árduo e suave da melhor maneira possível. Porque todos nós temos, né? Um caminho que é árduo e suave. Por que ele é árduo e suave? Simplesmente porque, num primeiro momento, enquanto a gente está aprendendo, ele é árduo, é difícil, é desafiador. Porém, na hora em que a gente domina, ele se transforma em suave. É tal como quando a gente aprendeu a escrever. Para fazer aquelas bolinhas, para fazer a letrinha, era uma complicação. A gente demorava uma eternidade para escrever.
Depois que a gente pega a prática, aí vira suave. A gente vai poder escrever certo. Aí a gente passa para uma segunda etapa, que é haver escrita correta, com a concordância verbal, com todas as regras gramaticais necessárias para a gente poder fazer. E aí o nosso caminho fica um pouquinho mais árduo, mas logo lá na frente ele vai ficar novamente suave. Então, gente, eu espero ter podido trazer alguma coisa para vocês, poder auxiliar alguma coisa aí para o nosso dia a dia. E muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Agora, mais relaxados que estamos, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos novamente estudando, nos relembrando que a oração começa na ação. Que nós aprendamos a pedir, mas que aprendamos a correr atrás, a aprender e a reaprender. Nós agora vamos iniciar a terapêutica do passe, onde os médiuns se prepararam tanto. Então nós nos colocamos de maneira receptiva. Arrumamos nossa postura na cadeira, relaxamos a nossa boca, os nossos ombros, todo o nosso corpo se relaxa. E nós vamos agora pedir por aqueles que muitas vezes não sabem pedir ou se esquecem. Nós pedimos também por aqueles que enfrentam as situações de rua, a fome, a pobreza, aqueles que estão em situações de guerra, aqueles que por equívocos estão nos presídios, aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles que se mantêm com problemas mentais, com tristezas, que a nossa vibração possa tocar cada alma que necessitar do pão físico e do pão espiritual, que nós possamos emanar tudo que há de bom em nós. O amor, a bondade, a humildade, a paz. E com essa mesma energia, nós vamos até os nossos lares, abrimos as janelas, as portas e deixamos a luz do mais alto entrar, adentrar cada canto e recanto dos nossos lares. É uma luz que purifica, que higieniza todos os cômodos. Higieniza também a nós, aos nossos familiares, para que possamos ter um lar mais seguro, protegido, limpo. Um lar restaurador, onde restaurar a nossa fé, a nossa boa vontade, a nossa coragem, nosso bom ânimo. E essa luz vai chegando até nós, hoje pelo intermédio do anjo Gabriel. Um anjo que nos traz uma mensagem de cura,
uma mensagem onde colocamos aquilo que está no fundo do nosso coração, que nós possamos enviar essa mensagem a Jesus e que Jesus possa interceder por todos nós. Então essa luz vai descendo do mais alto e toca o nosso centro de força coronário, nos restaurando a ligação com os nossos mentores espirituais, com Jesus Cristo, com nós mesmos, com a nossa melhor versão. E essa energia se expande e se expande até chegar no centro de força frontal, onde trabalha a nossa clareza, a nossa mente. Nós percebemos que os pensamentos negativos vão indo embora, vem vindo uma visão mais otimista. Agora não estamos mais com os óculos embaçados. A nossa visão é clara, para que possamos continuar no caminho da luz, no caminho do bem. Essa mesma energia vai descendo até o centro de força laríngeo, onde ele cura a nossa fala, para que possamos expressar o amor de maneira abundante, para que possamos curar, que nós possamos lembrar que a nossa fala cura aos outros e a nós mesmos, que nós possamos falar coisas boas sobre nós, sobre os outros, e que nós possamos viver desse pão espiritual que é a fala. E essa mesma energia vai descendo até o centro de força cardíaco, onde cura as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos nutre de um amor materno que nos lembra o amor de Maria. E esse amor de uma mãe que intercede por seu filho é um amor que cura, que restaura, que acolhe. Que nós possamos fazer isso ao nosso próximo e não nos esqueçamos que o amor é o caminho. Guerra só gera guerra, o amor cura. E essa mesma energia vai descendo até o centro de força esplênico. Ela começa a nos revigorar, nos mandando energias para todos os centros de força, nutrindo a nossa imunidade, nutrindo o nosso bom ânimo, nos dando disposição. E essa mesma energia desce até o centro de força gástrico, onde limpa todas as impurezas, todas as negatividades que porventura trouxemos ou que adquirimos pelo nosso comportamento. Essas energias vão sendo limpas, desfeitas, todo nó vai sendo desatado. O nosso caminho fica livre, livre para o bem, para o que é bom. E essa mesma energia vai descendo até o centro de força genésico, limpando e energizando esse centro de força que é tão sublime, responsável pela cocriação, pela criatividade. Que nós possamos usar essa energia com responsabilidade e que nós possamos canalizá-la como motor, força motora à ação. Que nós possamos colocar os nossos planos em prática através de uma postura correta, através do bem, e que nós possamos crescer. E essa mesma energia vai descendo até a sola dos nossos pés e vai voltando por trás,
até tocar no centro de força básico, nos religando com a Terra, com a Mãe Terra, que nós possamos receber as energias da natureza, nutrindo o nosso corpo físico de uma maneira exponencial, onde sentimos cada célula vibrar com esse planeta, e nós nos curamos através dele. E essa luz vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegar no nosso bulbo e explodir numa explosão multicolor. Agora, nós vamos vibrar essa mesma energia que tanto recebemos, que tanto nos curou, pelo nosso pequeno e belo recanto de paz e amor. Que todos que passem por aqui possam ser energizados, possam ser curados, possam ser auxiliados. Os trabalhadores, os assistidos, as pessoas da assistência. Que todo aquele que necessitar e aqui vir, que receba o pão material, o pão espiritual, receba aquilo que lhe falta. E todo mundo precisa de algo. E nós também vibramos essa energia para nossas casas co-irmãs, a Crepade, a Caspagem, que todos recebam aquilo que necessitam, e até mesmo todas as outras casas que auxiliam ao próximo, que todas elas possam receber as energias salutares do mais alto que hoje estamos aqui recebendo. E agora, com essa energia, nós vibramos pelas águas que trouxemos, ou seja, as águas dos nossos lares, assim como aqui os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, os biólogos, que colocam todo o lenitivo necessário em cada água, que possamos nos conectar com Deus sempre antes de tomá-la, que possamos fazer uma oração e que possamos pedir aquilo que achamos que precisamos, mas que tenhamos a certeza que a espiritualidade colocou aquilo que necessitamos naquela água. E agora nós vamos nos direcionando à prece final. E nesse momento de paz, agradecidos por essa vibração tão amorosa, que Deus abençoe a todos, que possamos levar todas essas benesses aos nossos familiares, que tenhamos uma boa semana de muita paz e amor. Assim seja. Uma boa noite, um bom regresso aos lares e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.